Ô Zé, eu queria aproveitar a tua participação aqui no programa. A gente estava discutindo aqui no Morning Show a respeito da questão da intolerância, dessas polarizações que tem nas mídias sociais. Você é um cara muito atuante aí. Eu sei que você não quer falar de política e tal, mas eu queria abordar pela ótica do comportamento humano. Você já saiu de mídias sociais, já brigou publicamente em mídias sociais. Como é que você vê essa questão das radicalizações dentro desse ódio tão propagado frente a essa ferramenta onde as pessoas podem se esconder atrás dali, manter uma identidade oculta e dizer absurdos aí? Bom, primeiro eu acho que o ignorante perdeu o medo de expor a sua própria ignorância. Isso tem um lado bom e um lado ruim. A direita sempre teve vergonha de ser de direita. Hoje a direita não tem mais vergonha de ser de direita. Isso é bom. Se você pegar Humberto Eco, que disse que a internet deu voz aos imbecis, tem um lado bom, porque você sabe quem é um imbecil. Antigamente ele não falava, você não sabia. O Humberto Eco explicou o seguinte, que antigamente você ia num boteco tomar cerveja, um imbecil falava um absurdo, você falava, ô imbecil, cala a boca, porra, toma aí tua cerveja e fala de futebol. Você não entende nada de aborto ou de sei lá o quê. E o cara ficava quieto. Agora não, agora ele se tranca no quarto dele, não tem ninguém para mandar ele calar a boca e tomar cerveja. Então ele escreve uns absurdos. Agora, o que me assusta mais, claro que o ódio o conteúdo me assusta, mas a forma me assusta mais. As pessoas não sabem conjugar o verbo haver, que é o verbo, porra, é duro. Há 30 anos escreve a. A não é verbo nenhum, a não é nada. Há 30 anos não há nada, não há 30 anos. Não tem, é uma coisa muito louca, como a ditadura acabou com a educação básica do Brasil. É uma coisa muito maluca, isso nós vamos levar anos o brasileiro voltar a aprender a escrever português, porque é muito duro. Você vê, outro dia tem uma bio de um cara que me atacou ontem, me chamou de ladrão, safado, e que eu me inspirei no Lula. Não, gente, eu me inspirei no Fernando Henrique, é óbvio, o Lula é pobre, é de esquerda. Como é que eu ia me inspirar no Lula para fazer um cara de extrema-direita? O Fernando Henrique, o coisa, você vê, ele mandou fazer aborto, ele mandou dinheiro lá pra fora e tal, e pinta de príncipe, mete o dedo na cara da Dilma. E o que você acha, já que você tá falando disso, o que você acha do Petrolão? É uma invenção, mestre? Não, o Petrolão foi fundado no governo Fernando Henrique. O meu colega jornalista da Globo infartou quando começou a denunciar. E eles processaram esqueci o nome dele, aquele que falava em Nova York. O Paulo Francis foi processado pelo Joel Renault em $1 milhão numa corte de Nova York e morreu por causa disso há 19 anos, né? Então, já existia o Petrolão naquele tempo. Quer dizer, tudo bem, o PT continuou, deve ter continuado. Estão lá na cadeia, vai pra cadeia mesmo. Agora, o problema é que o Moro só enxerga os crimes do PT. Os que vêm antes não vêm ao caso. Mas tudo bem, vamos voltar a falar da novela que é um... Ô Zé, mas você sabe que eu fico magoado. Tá boa. Olha, Zé, você me bloqueou no Twitter, me desbloqueia, vai. Mas é porque a Jovem Pan tá pegando muito pesado. Mas você... Foi muito bom quando eu fui aí no Pânico. Lembram disso? Lembro. Sim. Pô, foi muito legal, bicho, porque no fim a gente estava todo mundo amigo, todo mundo numa boa, vamos desradicaliza. Eu finjo muito no Twitter. Ô Zé, deixa eu te fazer uma pergunta. A Globo, você talvez seja o cara mais militante do PT dentro da classe teatral. A Globo nunca reclamou que você... Por exemplo, o PT agora está fazendo uma campanha... Tá atacando o triplex dos Marinho para contra-atacar o triplex atribuído ao Lula. Nunca ninguém fala nada que você é muito aguerrido politicamente, Zé? Nunca. E nem vão falar. Quando eu provoquei 2 donos já. Sei. Eu provoquei no sentido, estou atrapalhando? Absolutamente não. Pelo contrário, você é a prova viva de que nós, como o nosso pai, nunca nos metemos na vida. Um deles me falou, vai ter que comer muito feijão para chegar perto do Oduvaldo Viana Filho, que era do Partido Comunista e fez a Grande Família, estava no ar até o ano passado. Mário Lago, que era o grande comunista, né? Mário Lago, Dias Gomes, o autor de Rock Santeiro, ao lado de Aguinaldo Silva, era do Partido Comunista, nunca mexeu. Tem uma história do Dr. Roberto que ele ligou para um militar e falou, dos meus comunistas cuido eu. É verdade.
Eu falei isso com o João Roberto Rio falou, pô, eu falei, posso usar isso? Ele falou, pode usar, no livro na biografia do Nelson Rodrigues, o Anjo Pornográfico, que tem uma... então aqui vai uma boa pergunta. O Nelson Rodrigues era um cara de extrema direita, apoiava a ditadura, mas foi censurado pelos militares. O viés político dele nunca te impediu a fazer algo do Nelson. Você separa o homem da obra, né, Zé? Óbvio. Eu fiz o maior projeto de Nelson Rodrigues da história do Brasil, chamado Nelson Rodrigues 60 anos de teatro, aqui no Teatro Nelson Rodrigues, da Caixa Federal. Nós montamos A Mulher Sem Pecado, uma peça dele que foi praticamente desconhecida, porque foi antes do Vestido de Noiva. Fizemos leitura dramática de todas as peças, passamos todos os filmes que foram feitos sobre eles. Foram 6 meses de Nelson Rodrigues aqui no Rio, para ninguém botar defeito. Patrocinado por quem? Governo Fernando Henrique Cardoso, Pedro Malan e o vice-presidente. Ô Zé, você nunca sofreu nenhum ataque na rua porque você ataca muito Tucano, etc. Nunca vieram pra cima de você, tipo fizeram com o Chico Buarque? Deve ter tido, não? Porque você é o mais aguerrido. Toda vez que você bota um nickname, que você bota um apelido, CEH, de Abreu, você bota uma foto, aquilo não é a gente, cara, é uma persona. Ninguém é exatamente aquilo que bota no Twitter, no Facebook ou no... A gente sempre tem uma mudança. No momento que você sabe que aquilo vai ser público, psicologicamente você se coloca numa posição diferente daquilo que você sabe que não vai ser público. Ô Zé, agora... Então aquele Zé Guerreiro não tem nada a ver comigo. Eu sou da paz total. Ô Zé, eu acho que eu comecei essa entrevista dizendo vitória na paz. Na paz. Sou brincalhão. Ô Zé, eu acho que essa pluralidade, ela é benéfica para o processo democrático. Mas sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E aí você está dizendo essa persona, mas eu queria... A gente está falando com o Zé de Abreu agora. A gente está no ar, ao vivo, para o mundo inteiro que nos acompanha. Não, ninguém nunca me atacou, não. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Que tipo de autocrítica você poderia colocar para gente agora, frente a todo esse processo que a gente está vivendo? A gente vê grandes figuras, inclusive fundadores do partido. Autocrítica como eu pessoa física? Você, Zé de Abreu, a autocrítica que você faz a esse sistema de coisas que a gente vive nesses últimos 13 anos de governo do PT. Não, minha autocrítica é não ter insistido pelas reformas básicas, reforma política, reforma tributária, reforma administrativa, reforma judiciária, e tudo isso o PT deixou de fazer. Outra coisa, não entrar de cabeça, talvez porque o Lula, a prioridade do Lula era acabar com a fome e aumentar o número de escolas técnicas e o número de universidades. Ele tinha umas coisas bem claras na cabeça. Outras coisas se deixou de fazer. O Lula não é um comunista revolucionário, gente. O Lula é um homem do povo brasileiro. O Lula é um político, ele joga, ele sabe fazer aquele jogo de cintura. Tem o uísque depois do expediente. Ele não fez uma mudança radical. O que aconteceu? Por não ter feito uma mudança radical, usou o sistema que está aí disponível, desde sempre. E isso foi um erro. Esse foi um puta erro. Esse foi um erro. Um baita erro. Outro erro que eu acho foi abandonar a ideia dos intelectuais. Não fez um jornal nacional, impresso ou não, entendeu? Hoje nós não temos a voz da esquerda, nós não temos a voz da esquerda. A direita tem centenas de vozes. Isso não é bom, nem para a direita, entendeu? Porque não tem a discussão só é feita na internet, né? Ô Zé, a gente até brincou... Não tem uma rádio Jovem Pan de esquerda. Mas você tá vendo, você tá falando aqui o que você pensa, defendendo o teu ponto de vista abertamente. Ô Zé, mas tem esses blogueiros aí que ganham uma fortuna da Petrobras, do Banco do Brasil, que são uma parcela expressiva do governo, não? Você vai lá ver, pede o contrato, eles abrem o contrato, é aberto, não é fortuna, não. Ô Zé... Esse é papo de coxinha. Ô Zé... Gente, nós estamos vivendo a maior hipocrisia da história do Brasil. Fernando Henrique mandou pagar 2 abortos, mandava dinheiro lá pra fora, comprou a reeleição,
Saiu hoje página inteira no Globo, com chamada em primeira E o página. Lula tá processando 35 jornalistas, enquanto o Fernando Henrique não processou ninguém que acusou ele desse negócio do filho. Inclusive o filho que ele assumiu, Porra, né, bicho, mestre? mas é a primeira vez que sai alguma coisa contra o Fernando Henrique na história do Brasil. Vamos apostar Calma que ele não vai processar ninguém, Zé? espera um pouco. Ó, tem Não deu 35 tempo, processos do começou Lula ontem. contra jornalistas. Coitado do Lula, gente, carregando aquele isoporzinho, nadando num laguinho, pescando tilápia num barquinho de 400 pau. O bote dele, né? É 4 mil, não é Não 400. tinha nem motor de pompa no barco, brother. A gente brincou aqui, né? Falou assim, a gente tem umas enquetes aqui. Ontem falamos da questão de barrar na festa. Quem você barraria na tua festa em função do Paul McCartney, que foi barrado lá na festa do Grammy e tal. E aí as pessoas estavam falando, eu barraria o Lula. Mas eu falei, não, o Lula não barraria, porque eu queria ter a oportunidade de olhar na cara dele e falar, bicho, e aí, velho? O que deu errado, Lula? Eu queria perguntar pra você, porque é um cara que deve estar próximo Não aí. deu errado, cara. Não dá pra fazer tudo. Mas se você compara, aí que tá. É duro isso, mas você só pode falar assim de um governo comparando com os outros, né, bicho? Se você comparar os dois governos Lula com todos os outros governos, não tem comparação, entendeu? Essa coisa da erradicação da fome, isso a FAO fala, a ONU fala, não dá para negar. O número de escolas técnicas que se fez, o número de universidades, quer dizer, tem coisas que o Brasil não dá para dizer que não avançou. O lance é que a grande maioria da população, na época do governo passado, não tinha internet, pelo menos como tem hoje. E a grande maioria desses jovens que estão na internet hoje não viveram o governo Fernando Henrique. Não viram fila de 10 horas para um cara ser gari aqui no Rio de Janeiro. Lembra disso? Com uma capa que saiu em todos os jornais do mundo. Sim. Uma fila de engenheiros, químicos, não sei o que lá, que iam ser gari aqui no Rio para ganhar R$1.000, né? Isso você não vê mais. Você não vê mais molecada pedindo dinheiro na rua. Mulher com 3 filhos com o nariz sujo pedindo dinheiro Ô Zé, até no porque o Itamar Franco e o Fernando Henrique estabilizaram a economia pro Lula poder. Um consolidou e o outro distribuiu, não é? O Franco foi muito bom. O Fernando Henrique não pode agora dizer que é pai do Real, como ele não é pai do filho da Miriam Dutra, cara. É foda. O cara tem mania de tomar filho dos outros. Ô Zé, mas essas coisas boas que você tá falando, essas coisas que foram Eu implementadas... botei no Fernando Henrique, tá? Essas coisas que O foram... Fernando Henrique era meu ídolo de juventude. Olha Literatura de axila chamava. Olha, Ele tá vendo usava o como- livro dele embaixo do braço. Tá vendo como até a ideologia é dinâmica, né? Ela tem que se adequar aos Claro, tempos, ele era né? de esquerda, cara. Ele era de esquerda. Ô Zé, mas esses implementos, essas melhorias na questão da vida do brasileiro, dos mais pobres que você está colocando, ela não pode também obliterar a razão de que muita coisa errada foi feita em função de erros no percurso aí, na Claro, maneira de claro, conduzir te falar. o país, né? Essa é a grande crítica que se faz, né? Quando se esperava muito... Você viu é claro. E como é aquela história, nós somos diferentes. Era o discurso. Quando tomou o poder, Sim. não era diferente. Ficou igual. A Miriam, você vê o que a Miriam fala ontem, o que a Miriam falou ontem na coluna da Mônica sobre o Fernando Henrique, a soberba, quando ele pensou em ser presidente, como ele mudou, a história dele sentar na cadeira do Jânio Quadros no dia seguinte desinfetou a cadeira. É aquela coisa dele ser aquele paulista quatrocentão. Isso é aí que tá. O poder modifica o homem. É uma desgraça. É uma desgraça. Mas, olha, essa é uma desgraça. Deixa eu te falar. O que você acha? Eu escrevi a biografia do Romeu Tuma Jr., talvez que é por isso que você tenha me bloqueado, que fala que o Lula era informante da ditadura e apesar dele processar 35 jornalistas, eu não tomei nenhum processo. Como é teu nome? Assassinato de Reputações, a biografia do Romeu Tuma Jr. Como é teu nome? Como é teu nome? Cláudio Tognoli. Você era roqueiro? Isso. Ah, você é um dos roqueiros que era de esquerda, se fracassou na esquerda e foi pra direita. Não, nunca Já fui sei. de esquerda. Por isso que eu te bloqueei. Então, aí eu quero te perguntar o seguinte. O doutor Tuma... Era maconheiro, tomou ácido lisérgico. Não. Era uma puta de uma boa cabeça. Era um cara inteligente. Uia! Não sei o que aconteceu, parece que... Deixa eu te bateu perguntar. a cabeça no ônibus. Deixa eu te perguntar uma coisa. E virou historiador do Tuma, é isso? Não, o doutor Tuma conta que o Lula fazia greves. Do meu pai. Ele fazia greves para poder
aumentar, combinado com as montadoras, o preço dos carros. Por isso que Miguel Jorge virou ministro dele. Esse era o cara de esquerda, Zé? Você acredita num torturador? Não tem provas de tortura. O Dr. Tuma era torturador. Tem prova? Foi condenado? Não foi para a Comissão da Verdade? Quem acusou ele na Comissão da Verdade? A ditadura ia condenar torturador? Não, mas tem acusações da Comissão da Verdade? Eu acho que não tem. Você sabia que o Tuma foi investigador de polícia? Ah, claro que sim. Foi ele que dava pro Lula um sofá vermelho, pro Lula, em vez de ficar preso, ficar no sofá vermelho no DOPS. Ele foi do departamento de assalto da delegacia de roubo do DEI? Foi ele que soltou Lula para poder, escondido da ditadura, visitar a mãe no velório. Você sabe que lá eles inventaram uma tortura chamada morsa? Você sabe o que é morsa? Bom, você sabe que ele soltou o Lula à noite para o Lula, por isso que o filho dele virou secretário nacional de Justiça do Lula? Eles botavam a cabeça das pessoas numa morsa. E o Dr. Tuma fez isso por acaso? O Lula foi visitar a mãe dele no velório porque o Dr. Tuma soltou ele de madrugada. Olha só, o nosso tempo... O nosso tempo acabou, a sineta aqui. Ô Zé, eu queria convidar você para tomar uma cerveja com a gente. Meu pai foi chefe do Romeu Tuma no DEIC, rapaz. Meu pai foi delegado de primeira classe quando o Tuma era torturador, cara. Nós temos que encerrar, Zé. Eu queria agradecer a tua participação aqui no programa, convidar você para tomar uma cerveja, bater um papo com a gente, mais amigos. Bora, mas volta a tomar ácido, rapaz. Para de fazer biografia de torturador. Essa não é a sua. Olha. Ô, Tuma. Tu falha. Ô, Zé, obrigado, viu? Um abraço pra você. Boa sorte. Esse Zé de Abreu conversando com a gente na programação aqui do Morning Show. Caramba, olha pra onde foi o programa. Você vê que coisa, cara. O rádio é uma maravilha por causa disso, né? Você fala de todos os assuntos, a conversa vai endereçando. Ele não queria... Deixa eu falar pros nossos ouvintes. E esse foi um erro. Esse foi um puta erro. Esse foi um erro. Um baita erro. Outro erro que eu acho foi abandonar a ideia dos intelectuais. Não fez um jornal nacional, impresso ou não, entendeu? Hoje nós não temos a voz da esquerda. Nós não temos a voz da esquerda. A direita tem centenas de vozes. Isso não é bom, nem para a direita, entendeu? Porque não tem a discussão. A discussão só é feita na internet, né? Ô Zé, a gente até brincou... Não tem uma rádio Jovem Pan de esquerda. Mas você tá vendo, você tá falando aqui o que você pensa, defendendo o teu ponto de vista abertamente. Ô Zé, mas tem esses blogueiros aí que ganham uma fortuna da Petrobras, do Banco do Brasil, que são uma parcela expressiva do governo, não? Você vai lá ver. Pede o contrato, eles abrem o contrato. É aberto, não é fortuna, não. Ô Zé... Esse é papo de coxinha. Ô Zé... Gente, nós estamos vivendo a maior hipocrisia da história do Brasil. Fernando Henrique mandou pagar 2 abortos. Mandava dinheiro lá pra fora. Comprou a reeleição. Saiu hoje página inteira no Globo, com chamada em primeira... E o Lula tá processando 35 jornalistas, enquanto o Fernando Henrique não processou ninguém que acusou ele desse negócio. O filho, inclusive o filho que ele assumiu, né, mestre? Mas é a primeira vez que sai alguma coisa contra o Fernando Henrique na história do Brasil. Vamos apostar que ele não vai processar ninguém, Zé? É um pouco. Ó, tem 35 processos do Lula contra jornalistas. Coitado do Lula, gente, carregando aquele isoporzinho, nadando
num laguinho, pescando tilápia num barquinho de 400 pau. O bote dele, né? É 4 mil, não é 400? Não tinha nem motor de pompa no barco, brother. A gente brincou aqui, né? Falou assim, a gente tem umas enquetes aqui. Ontem falamos da questão de barrar na festa. Quem você barraria na tua festa em função do Paul McCartney, que foi barrado lá na festa do Grammy e tal. E aí as pessoas estavam falando, eu barraria o Lula. Mas eu falei, não, o Lula não barraria, porque eu queria ter a oportunidade de olhar na cara dele e falar, bicho, e aí, velho, o que deu errado, Lula? Eu queria perguntar pra você, porque é um cara que deve estar próximo aí. Não deu errado, cara. Não dá pra fazer tudo. Mas se você compara, aí que tá, é duro isso, mas você só pode falar assim de um governo comparando com os outros, né, bicho? Se você comparar os dois governos Lula com todos os outros governos, não tem comparação, entendeu? Essa coisa da erradicação da fome, isso a FAO fala, a ONU fala, não dá para negar. O número de escolas técnicas que se fez, o número de universidades, quer dizer, tem coisas que o Brasil não dá para dizer que não avançou. Esqueci o nome dele, aquele que falava em Nova York. O Paulo Francis foi processado pelo Joel Renault em $1 milhão, uma corte de Nova York, e morreu por causa disso há 19 anos, né? Então, já existia o Petrolão naquele tempo. Quer dizer, tudo bem, o PT continuou, deve ter continuado, estão lá na cadeia, vai pra cadeia mesmo. Agora, o problema é que o Moro só enxerga os crimes do PT, os que vêm antes não é o caso. Mas tudo bem, vamos voltar a falar da novela que é um... Ô Zé, mas você sabe que eu fico magoado. Tá boa. Olha, Zé, você me bloqueou no Twitter, me desbloqueia, vai. Vai porque a Jovem Pan tá pegando muito pesado. Mas você... Foi muito bom quando eu fui aí no Pânico. Lembram disso? Lembro. Sim. Pô, foi muito legal, bicho, porque no fim a gente estava todo mundo amigo, todo mundo numa boa, vamos desradicaliza. Eu finjo muito no Twitter. Ô Zé, deixa eu te fazer uma pergunta. A Globo não... Você talvez seja o cara mais militante do PT dentro da classe teatral. A Globo nunca reclamou que você... Por exemplo, o PT agora está fazendo uma campanha... Tá atacando o triplex dos Marinho para contra-atacar o triplex atribuído ao Lula. Nunca ninguém fala nada que você é muito aguerrido politicamente, Zé? Nunca. E nem vão falar. Quando eu provoquei 2 donos já. Sei. Eu provoquei no sentido, estou atrapalhando? Absolutamente não. Pelo contrário, você é a prova viva de que nós, como nosso pai, nunca nos metemos na vida. Um deles me falou, vai ter que comer muito feijão para chegar perto do Oduvaldo Viana Filho, que era do Partido Comunista e fez a Grande Família, estava no ar até o ano passado. Mário Lago, que era o grande comunista, né? Mário Lago, Dias Gomes, autor de Rock Santeiro, ao lado de Aguinaldo Silva, era do Partido Comunista, nunca mexeu. Tem uma história do Dr. Roberto que ele ligou para um militar e falou, dos meus comunistas cuido eu. É verdade. Eu falei isso com o João Roberto Rio falou, pô, eu falei, posso usar isso? Ele falou, pode usar, no livro na biografia do Nelson Rodrigues, o Anjo Pornográfico, que tem uma... então aqui vai uma boa pergunta. O Nelson Rodrigues era um cara de extrema direita, apoiava a ditadura, mas foi censurado pelos militares. O viés político dele nunca te impediu a fazer algo do Nelson. Você separa o homem da obra, né, Zé? Óbvio. Eu fiz o maior projeto de Nelson Rodrigues da história do Brasil, chamado Nelson Rodrigues 60 anos de teatro, aqui no Teatro Nelson Rodrigues, da Caixa Federal. Nós montamos A Mulher Sem Pecado. Ô Zé, eu queria aproveitar a tua participação aqui no programa. A gente estava discutindo aqui no Morning Show a respeito da questão da intolerância, dessas polarizações que tem nas mídias sociais. Você é um cara muito atuante aí. Eu sei que você não quer falar de política e tal, mas eu queria abordar pela ótica do comportamento humano. Você já saiu de mídias sociais, já brigou publicamente em mídias sociais. Como é que você vê essa questão das radicalizações dentro desse ódio tão propagado frente a essa ferramenta onde as pessoas podem se esconder atrás dali, manter uma identidade oculta e dizer absurdos aí? Bom, primeiro eu acho que o ignorante perdeu o medo de expor a sua própria ignorância. Isso tem um lado bom e um lado ruim. A direita sempre teve vergonha de ser de direita. Hoje a direita não tem mais vergonha de ser de direita. Isso é bom. Se você pegar Humberto Eco, que disse que a internet deu voz aos imbecis,
tem um lado bom, porque você sabe quem é um imbecil. Antigamente ele não falava, você não sabia. O Humberto Eco explicou o seguinte, que antigamente você ia num boteco tomar cerveja, um imbecil falava um absurdo, você falava, ô imbecil, cala a boca, porra, toma aí tua cerveja e fala de futebol. Você não entende nada de aborto ou de sei lá o quê. E o cara ficava quieto. Agora não, agora ele se tranca no quarto dele, não tem ninguém para mandar ele calar a boca e tomar cerveja. Então ele escreve uns absurdos. Agora, o que me assusta mais, claro que o ódio o conteúdo me assusta, mas a forma me assusta mais. As pessoas não sabem conjugar o verbo haver, que é o verbo, porra, é duro. Há 30 anos escreve a. A não é verbo nenhum, a não é nada. Há 30 anos não há nada, não há 30 anos. Não tem, é uma coisa muito louca, como a ditadura acabou com a educação básica do Brasil. É uma coisa muito maluca, isso nós vamos levar anos o brasileiro voltar a aprender a escrever português, porque é muito duro. Você vê, outro dia tem uma bio de um cara que me atacou ontem, me chamou de ladrão, safado, e que eu me inspirei no Lula. Não, gente, eu me inspirei no Fernando Henrique, é óbvio, o Lula é pobre, é de esquerda. Como é que eu ia me inspirar no Lula para fazer um cara de extrema-direita? O Fernando Henrique, o coisa, você vê, ele mandou fazer aborto, ele mandou dinheiro lá pra fora e tal, e pinta de príncipe, mete o dedo na cara da Dilma. E o que você acha, já que você tá falando disso, o que você acha do Petrolão? É uma invenção, mestre? Não, o Petrolão foi fundado no governo Fernando Henrique. O meu colega jornalista da Globo infartou quando começou a denunciar. E eles processaram o lance é que a grande maioria da população, na época do governo passado, não tinha internet, pelo menos como tem hoje. E a grande maioria desses jovens que estão na internet hoje não viveram o governo Fernando Henrique. Não viram fila de 10 horas para um cara ser gari aqui no Rio de Janeiro. Lembra disso? Com uma capa que saiu em todos os jornais do mundo. Sim. Uma fila de engenheiros, químicos, não sei o que lá, que iam ser gari aqui no Rio para ganhar R$1.000, né? Isso você não vê mais. Você não vê mais molecada pedindo dinheiro na rua. Mulher com 3 filhos com o nariz sujo pedindo dinheiro Ô Zé, até porque o Itamar Franco e o Fernando Henrique estabilizaram a economia para o Lula poder. Um consolidou e o outro distribuiu, não é? O Franco foi muito bom. O Fernando Henrique não pode agora dizer que é pai do Real, como ele não é pai do filho da Miriam Dutra, cara. É foda. O cara tem mania de tomar filho dos outros. Ô Zé, mas essas coisas boas que você tá falando, essas coisas que foram implementadas... Eu botei no Fernando Henrique, tá? Essas coisas que foram... O Fernando Henrique era meu ídolo de juventude. Literatura de axila chamava. Ele estava o livro dele embaixo do braço. Tá vendo como até a ideologia é dinâmica, né? Ela tem que se adequar aos tempos. Claro, ele era de esquerda, cara. Ele era de esquerda. Ô Zé, mas esses implementos, essas melhorias na questão da vida do brasileiro, dos mais pobres, que você está colocando, ela não pode também obliterar a razão de que muita coisa errada foi feita em função de erros no percurso aí, na maneira de conduzir o país, né? Essa é a grande crítica que se faz, né? Quando se esperava muito... Você viu é claro. E como é aquela história, nós somos diferentes. Era o discurso. Quando tomou o poder, Sim, não era diferente. Ficou igual. A Miriam, você vê o que a Miriam fala ontem, na coluna da Mônica, sobre o Fernando Henrique, a soberba, quando ele pensou em ser presidente, como ele mudou, a história dele sentar na cadeira do Jânio Quadros no dia seguinte desinfetou a cadeira. É aquela coisa dele ser aquele paulista quatrocentão. Isso é aí que tá. O poder modifica o homem. É uma desgraça. É uma desgraça. Mas, olha, essa é uma desgraça. Deixa eu te falar. O que você acha? Eu escrevi a biografia do Romeu Tuma Júnior. Talvez que é por isso que você tenha me bloqueado, que fala que o Lula era informante da ditadura e apesar dele processar 35 jornalistas, eu não tomei nenhum processo. Como é teu nome? Assassinato de Reputações, a biografia do Romeu Tuma Júnior. Como é teu nome? Como é teu nome? Cláudio Tognoli. Você era roqueiro? Isso. Ah, você é um dos roqueiros que era de esquerda, se fracassou na esquerda e foi para uma peça dele que foi praticamente desconhecida, porque foi antes do vestido de noiva. Fizemos leitura dramática de todas as peças, passamos todos os filmes que foram feitos sobre eles. Foram 6 meses de Nelson Rodrigues aqui no Rio para ninguém botar defeito. Patrocinado por quem?
Governo Fernando Henrique Cardoso. Pedro Malan e o vice-presidente... Ô Zé, você nunca sofreu nenhum ataque na rua porque você ataca muito Tucano, etc. Nunca vieram pra cima de você, tipo fizeram com o Chico Buarque? Deve ter tido, não? Porque você é o mais aguerrido. Toda vez que você bota um nickname, que Sim. você bota um apelido, CEH, de Abreu, você Sim. bota uma foto, aquilo não é a gente, cara, é uma persona. Ninguém é exatamente aquilo que bota no Twitter, no Facebook ou no... A gente sempre tem uma mudança. No momento que você sabe que aquilo vai ser público, psicologicamente você se coloca numa posição diferente daquilo que você sabe que não vai ser público. Ô Zé, agora... Então aquele Zé Guerreiro não tem nada a ver comigo. Eu sou da paz total. Ô Zé, eu acho que Eu comecei essa entrevista dizendo vitória na paz. Sou da paz. Sou brincalhão. Ô Zé, eu acho que essa pluralidade, ela é benéfica para o processo democrático. A gente... Mas sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E aí você está dizendo essa persona, mas eu queria... A gente está falando com o Zé de Abreu agora. A gente está no ar, ao vivo, para o mundo inteiro que nos acompanha. Ninguém nunca me atacou, não. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Que tipo de autocrítica você poderia colocar para a gente agora, frente a todo esse processo que a gente está vivendo? A gente vê grandes figuras, inclusive fundadores do partido. Autocrítica como eu pessoa física? Você, Zé de Abreu, a autocrítica que você faz a esse sistema de coisas que a gente vive nesses últimos 13 anos de governo do PT. Não, minha autocrítica é não ter insistido pelas reformas básicas, reforma política, reforma tributária, reforma administrativa, reforma judiciária, e tudo isso o PT deixou de fazer. Outra coisa, não entrar de cabeça, talvez porque o Lula, a prioridade do Lula era acabar com a fome e aumentar o número de escolas técnicas e o número de universidades. Ele tinha umas coisas bem claras na cabeça. Outras coisas se deixou de fazer. O Lula não é um comunista revolucionário, gente. O Lula é um homem do povo brasileiro. O Lula é um político, ele joga, ele sabe fazer aquele jogo de cintura. Tem o uísque depois do expediente. Ele não fez uma mudança radical. O que aconteceu? Por não ter feito uma mudança radical, usou o sistema que está aí disponível, desde sempre.